bem-vinda ao nosso segundo episódio do Aromas que Contam e Perfume Histórias. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma mulher maravilhosa que eu admiro, uma amiga e irmã do coração. Ela é vereadora aqui de São Paulo, a mais votada da capital paulista, e se tornou defensora incansável das vítimas. Atualmente ela preside a Comissão Extraordinária da Defesa do Direito da Criança e dos Adolescentes e da Juventude na Câmara Municipal de São Paulo. Ela carrega uma história que marcou não só uma mãe, mas o Brasil. Mas antes de qualquer título, ela é ser humano. Ela é mãe, ela é esposa, ela é a mãe da pequena Isabela Nardoni, uma menina que mesmo por tão pouco tempo deixou um perfume eterno que toca o coração de todas nós. Nossas histórias são diferentes, mas algo que nos une é a saudade da ausência física. E aprendemos a ressignificar a dor mais profunda. Sua história nos lembra que o amor não tem fim, que memória é sagrada e que Deus transforma o deserto em jardim quando colocamos a nossa dor em suas mãos. Hoje nós temos a honra de receber Ana Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, por ter colocado na sua agenda, na agenda de Deus, esse momento tão especial, tão significativo, não só para mim, mas para muitas vidas, muitas famílias que merecem receber essa história que você carrega e essa missão de vida. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Você, como você disse, a gente já é amiga, já é irmã, e para todas essas qualidades e essas pessoas a gente sempre tem tempo e prioriza. Muito obrigada. Carol, a sua jornada de ressignificação, essa palavra que você carrega na sua jornada pessoal e agora na vida pública, você teve certamente um start, um momento que você usou essa ressignificação e entendeu a sua missão aqui na Terra, esse legado e esse chamado, e você decidiu entrar, né, na política. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que você percebeu, quando foi que essa experiência poderia ser um combustível para sua voz na política. Olha, eu acredito que isso tenha começado, essa construção, né? É óbvio que talvez em 2008, quando tudo me aconteceu, eu não entendesse a proporção, a dimensão de tudo que acontecia. Eu, óbvio que muitas vezes vi que isso era muito grande, que a história da minha filha era muito grande, mas eu não entendia qual era o meu caminho. Somente em 2023, depois do lançamento do documentário da minha filha na Netflix, do qual eu me tornei uma pessoa onde podia falar, né, que eu fui convidada para outros podcasts, para outras entrevistas, e realmente aquilo começou a tomar proporções. Depois de 15 anos de tudo acontecido, eu via que as pessoas me procuravam, eu via que as pessoas comentavam sobre o caso, o quanto aquilo mexeu na vida delas, o quanto as pessoas queriam justiça, muitos casos de crianças, enfim, tudo meio baseado nisso. Então, naquele momento, eu entendi que aquilo era algo que eu não estava condizente assim com a vida que eu vinha levando, como eu brinco, uma vida 12/8, uma vida tranquila, trabalhando, CLT. E aí, quando eu tive esse chamado
para política, né? E dentro da minha própria rede, ver as pessoas falando, olha, isso que você falou mudou minha vida, isso que você falou me tirou de um lugar onde eu não queria estar. E eu comecei a perceber que realmente a voz poderia estar fazendo uma diferença. Mas quando eu recebi o convite para me tornar uma política, era um lugar que eu nunca fiz parte, que inicialmente também eu não queria fazer, porque a gente escuta sobre política, só que eu tive uma frase que foi muito impactante na minha vida, que é: a cadeira está ali, basta você querer fazer a transformação, ocupar esse lugar, ou deixar alguém que vai fazer não o que você quer, ocupar e fazer aquilo que ela quer. Então isso para mim fez total sentido. E os números mostraram a expectativa das pessoas no novo, a expectativa das pessoas na esperança. Eu acho que os meus votos foram muito também de esperança em algo que elas acreditavam. E aí eu senti que aquilo era uma missão, um propósito, e que ressignificar tudo aquilo que já tinha me acontecido. Óbvio, 15 anos depois eu estava de uma outra forma, mas trazer tudo isso e mostrar que eu poderia estar nessa linha de frente, ser a voz e lutar por isso, para mim fez muita diferença. E aproveitando esse gancho, falando desse processo, eu vi no podcast, numa pauta, que você precisou em um momento pausar, né, se reconstruir, ressignificar. Teve um momento da sua trajetória que você deixou de ser a mãe da Isabela. Deixei de ser a Ana Carolina para me tornar a mãe da Isabela. Foi essa frase. E você disse que foi um período que foi muito bom para você, porque você precisava, né, resgatar a sua essência, a identidade. Isso. E eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi esse período. E como que você se redescobriu a importância do espiritual, a sua intimidade no secreto com o Senhor, ou como que foi também um tratamento dentro do seu psique. E compartilha com a gente, para as pessoas, como que você passou por essa jornada, por esse processo. Bem, desde que a minha filha se foi, eu faço um tratamento intensivo, né? Fui para terapia para cuidar da minha saúde mental, porque quando você passa por uma tragédia dessa, nem você mesmo sabe como lidar. Sim. Então, por mais que você eu já me cuido, eu entendo um pouco, você nunca está preparada para algo desse tipo, dessa proporção, ainda mais com um filho. Avassalador. Né? Avassalador. Então, eu deixei de ser Ana Carolina, deixei de ser a Carol, para ser a mãe da menina, para ser a mãe da Isabela Nardoni, e eu só tinha essa identidade. Foram 2 anos até o julgamento vivendo dessa forma. Não que isso me abalasse, mas assim, quem era eu naquele momento? Que além daquilo, onde estava a Carol, aquela Carol de antes? Então foi quando eu fui morar nos Estados Unidos, tive a oportunidade, graças a Deus, com Qual apoio. Foi o período lá? Eu fiquei 6 meses, saí depois do julgamento, saí aqui do Brasil em junho de 2010 e retornei em dezembro de 2010. Então, nesse momento, nessa saída, graças a Deus que a minha família esteve ao meu lado, conseguiu também me ajudar a proporcionar isso, foi um momento de reconexão. Então, eu fui me redescobrir, ficar sozinha, entender um pouco daquilo, do que me acontecia, do que estava acontecendo na minha vida, porque toda aquela jornada de 2 anos foram muito maçantes, muito difíceis. Esse período dos Estados Unidos, a mídia já tinha parado? Que eu acompanhei, eu e o Brasil, a gente acompanhou. Foi muito forte. Na verdade, não é que tinha parado, é que encerrou o julgamento. Então, mas ainda continuou. Então, mas quando você aí tava eram lá nos notícias Estados Unidos, pontuais. Não, aí já o julgamento. E daí todo mundo ficou falando do julgamento. Não, por um período assim, até um mês depois comentava-se. Só que assim, a justiça tinha sido feita, o processo tinha sido encerrado e eles estavam presos. Então, teoricamente, a justiça foi feita
e amenizou-se o tema, né? Óbvio que era aniversário da morte, um ano depois, sempre relembravam o caso, mas não era tão nítido quanto quando tinha acontecido. Então eu consegui realmente essa reconexão, esse tempo para mim, eu olhar mais para mim, o que eu pensava, o que eu queria, o que eu não queria. Esse período eu acho que foi fundamental para que eu voltasse mais fortalecida ainda. Se nesse momento você teve, né, esse período do autocuidado, não tive. O meu autocuidado... Que bom que você cuidou da mente. Isso. Das emoções, fez terapia. Isso aí é sempre. Olha, e eu vou fazer um comparativo do antes com agora. O meu autocuidado com a mente, ele foi o principal. Foi o que eu carreguei naquele período todo, porque ele era importante. Eu tinha uma jornada pela frente, eu tinha um julgamento para enfrentar, eu tinha uma batalha ali, né? Então, o cuidado com a minha saúde mental era prioridade. Né? A minha conexão com Deus sempre foi muito grande. Então, eu nunca deixei a minha fé de lado, a minha fé abalada ou algo do tipo. Isso também foi fundamental. E aí eu faço uma conexão com hoje, com o meu trabalho de hoje também. Eu sou uma pessoa que eu me entrego demais. Então, isso... de tudo e pra tudo, eu penso demais no próximo. Minha médica mandou assim: olha, você tá com muita alteração de vitaminas, de hormônios. Sim. Olha, você só tá em pé porque você realmente tem firmeza e tem propósito, porque sua saúde tá gritando. Eu falei, opa, agora acho que chegou a hora. Então você já deu um passo positivo. Porque já, depois de 2 anos sem fazer nada, então, chegou a hora. Dentro, né, da sua comissão, do que você defende, eu vi que você também apoia, o foco é as crianças, adolescentes, a dar voz às vítimas. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse projeto, mas eu queria colocar aqui para a gente falar um pouquinho, que eu achei muito legal, que eu li sobre o empreendedorismo, né, que você apoia feminino, e nós sabemos que a independência financeira é um pilar crucial para que as mulheres, né, vítimas de violência, consigam romper esse ciclo e serem, no caso, sustentadas para sair do abuso e da vulnerabilidade. Então, eu queria saber de que forma esse incentivo seu do empreendedorismo feminino está sendo planejado ou implementado em São Paulo como uma ferramenta prática de proteção e autonomia para essas mulheres. Bem, vamos lá. Aqui dentro de São Paulo, dentro do programa da própria prefeitura, existem vários programas de incentivo para essas mulheres, né, para elas saírem desse ciclo de violência. E a gente entende, hoje eu entendo, e trabalhando um pouco mais, me aprofundando um pouco mais no tema, que é muito difícil você sair do ciclo de violência. Seja por dependência emocional, por dependência psicológica, por dependência financeira, ou por qualquer tipo de dependência que seja, é complicado. Então são muitos fatores que você tem que tratar dessa mulher. Muitas mulheres dessas hoje que só foram vítimas de violência são mães solos, que exatamente a questão essa foi uma pauta que eu trouxe da minha campanha, que eu já estou estruturando para também implementar como um projeto dentro desse meu mandato, para que eu consiga fazer essa entrega e que isso não seja uma promessa. Eu vejo que hoje, por exemplo, nós temos muitos trabalhos, mães que têm filhos pequenos, que não têm com quem deixar, que não têm uma rede de apoio, que não saem desses relacionamentos abusivos, permitem, continuam, e não é permitir, né? É viver essa situação muito difícil que elas vivem de agressão, de abuso, por realmente não encontrar um meio, uma ferramenta de saída. Então, qual que é o meu incentivo? Seja a capacitação que ela quiser. Nós vamos promover e fornecer alguns tipos de capacitações, mas elas são milhares. E a gente quer entender com essa mulher qual que é a vocação dela. Porque não adianta eu achar que a mulher hoje também só vai ser manicure, cabeleireira ou design de sobrancelha.
São inúmeras profissões que ela pode ter. O que a gente entende também é essa autonomia. Então ela tem que ter horário flexível para que ela possa retirar o filho na creche, porque o transporte de onde ela trabalha é muito longe. Então o que eu quero promover e oferecer para essas mulheres? Oportunidade e elas entenderem que elas têm o lugar delas, que elas são capazes, que elas são autossuficientes, e isso para mim esse entendimento, que elas tenham sua independência financeira, que saibam cuidar do seu dinheiro, porque não é simplesmente receber um salário, ganhar um dinheiro e não saber administrar. Então, eu quero colocar todos esses nichos para que realmente elas se desenvolvam e se preparem e se tornem capazes, principalmente no trabalho, financeiramente. Consequentemente, a saúde mental dela também já vai se fortalecer para que ela tenha uma jornada muito melhor de vida junto com seu filho e com a sua família. Você falou agora do emocional, então já estaria incluso a parte de cuidado psicológico. Olha, porque tem para as crianças a ouvidoria. Dentro do programa de empreendedorismo, não. O programa de empreendedorismo é para você capacitar mulheres para que elas se enxerguem no mercado de trabalho. Mas hoje, como eu disse, dentro da estrutura toda da prefeitura, existem muitos programas que ajudam essas mulheres, que dão suporte, que dão suporte emocional, para que elas possam sair desse ciclo. E falando sobre isso, aproveitando o gancho, sobre projetos que novos projetos, você ainda sonha em transformar as vidas das pessoas, algo que você possa compartilhar aqui com a gente, que ainda não aconteceu ou está já nascendo? Porque eu vi, ontem, uma coisa recente que da Procuradoria da Criança. Exatamente, eu queria que você falasse um pouquinho, que foi ontem, e já aproveitando, já falar para as pessoas conhecerem o projeto Silêncio que Grita. Isso, então vamos lá, são nichos diferentes. A Procuradoria da Criança e do Adolescente, ela foi instalada dentro da Câmara Municipal de São Paulo. É um marco, porque nós temos sempre planos voltados para as mulheres. Óbvio que essas mulheres vítimas de violência, normalmente elas chegam junto aos seus filhos também, mas muitas vezes, por essa mãe não ter condições, por esse pai ser agressivo, ou o ambiente em que essa criança viva, seja um ambiente tóxico, um ambiente de agressão, um ambiente de abuso, vamos ter essa ferramenta também, assim como a Procuradoria da Mulher, a Procuradoria da Criança, para ser um lugar de escuta, um lugar de andamento de processos e tudo mais. Então, isso é um marco aqui na nossa cidade e um avanço muito grande, porque o que eu entendo? A gente tem sim um olhar, apesar da gente ver grandes índices, grandes números ainda em relação às mulheres, a gente tem um olhar para a mulher, de uma certa forma, uma mulher para essa mulher que está sofrendo abuso e agressão. Mas a criança, ela ainda fica muito deixada e são atendidas por uma consequência de um atendimento à sua mãe e tudo mais, nada voltado especialmente para elas. É óbvio que nenhuma criança vai chegar sozinha na Câmara Municipal de São Paulo para fazer uma denúncia de que ela foi agredida ou abusada. Ela tem que vir com um responsável, só que nós queremos ser este canal já e essa ponte para que ela de abertura para ela. Então, o que eu gostaria de dizer para você é que a gente não precisaria ter a instalação da Procuradoria, porque eu gostaria de dizer para você que nenhuma criança é violada, nenhuma criança é abusada, nenhuma criança é agredida, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Eu entendo também que a saúde mental das pessoas tem prejudicado muito essa continuidade das crianças. Isso é algo que me magoa, isso é algo que me chateia, porque as pessoas não têm visto a criança como um ser de direito, então tem violado isso. As crianças, o único direito, me parece hoje que o único direito de uma criança é não ter direito. E de não reclamar do direito que ela tem. Então, esse ciclo de violência, ele tem se repetido e a gente precisa quebrar isso, conscientizando, falando e informando.
Então, dado a isso, que também é o projeto Silêncio que Grita, que eu lancei em maio desse ano, dado Maio Laranja, que a gente trata sobre o abuso e a exploração sexual infantil. A gente sabe que somente 10% dos casos hoje são registrados. Nossa, que a maioria delas são meninas. Então, se os números, por exemplo, em 2025, já foram registrados mais de 822 mil casos no Brasil. Então, se os números são altos e somente 10% são relatados, você imagina que não está no anonimato. Quantas crianças estão sofrendo em silêncio, quantas crianças estão sendo abusadas, agredidas e vivendo nesse ambiente tóxico que, na sua maioria, é dentro do seu próprio lar. Mais de quase 70% estão Pessoas dentro próximas. por pessoas próximas e dentro das suas próprias casas. Então, isso é um número assustador e essa é uma batalha. Eu quero muito dizer que o meu próximo projeto e a nossa próxima conversa vai ser para eu te dizer que com todo o nosso trabalho, com a rede de apoio que existe no Brasil inteiro e que nós estamos formando um legado, vai chegar longe. esses números diminuíram. Porque eu queria dizer para você que eu não trabalho mais com isso. Meu sonho é dizer para você que eu não trabalho mais com isso. Que eu trabalho com outras coisas agora, porque a agressão e a violência e o abuso não acontecem mais. Mas, infelizmente, a gente vai ter que continuar trabalhando incessantemente. Por um lado, assim, eu também gostaria de ouvir isso, por não existir, mas já que existe e isso não depende de nós, gente vai continuar trabalhando. Então que isso seja divulgado, que as pessoas realmente, boca a boca, pela internet, e que avance, porque eu tenho acompanhado e está avançando. Sim. Não é isso que a gente quer falar de outros assuntos. Mas se você não fizer, ou eu coloco se a gente não fizer, porque não é você, sozinha eu não faço nada. Né? Então, assim, eu acho que aqui é até uma oportunidade, uma sementinha, e aí a outra pessoa também mais uma sementinha, outra pessoa, para poder divulgar, porque tem que ter um projeto, tem que ter uma iniciativa. E quando eu falo de você conscientizar e de você falar sobre o tema, seja da violência, seja do abuso, e falar de forma clara e de forma ampla com uma criança. Você tem sobrinhos, que eu sei, e algum dia você se preocupou, e é uma realidade, tá? Até eu mesma, enquanto mãe, já falhei. Não sei se na época da Isabela eu era muito clara em tratar isso, porque tratar o tema de abuso, tratar o tema de sexualidade é um tabu. Ele é um tabu. Quantas vezes você falou para sua sobrinha que ninguém poderia encostar nas partes íntimas dela? A gente veio falando sobre isso. Quantas vezes você falou para filhos de amigos? Falando com a minha irmã sobre isso. Você conversou, a gente entrou nesse assunto. Então, parece que é muito distante. Só que as crianças, elas precisam estar conscientizadas. Exato. E de forma correta, assim, olha, você tem... Tanto menina quanto menino. Exatamente. Hoje, a gente vê ainda as meninas mais orientadas, as meninas são as maiores vítimas, sim. Mas eu acredito que o número dos meninos seja muito subnotificado. Mas quantas vezes esse tema foi um café da manhã na sua casa? Quantas vezes esse tema foi um almoço, um jantar na sua casa em família? Porque o tema, ele começa na sua família. É você conversando com a sua irmã, é você conversando com o seu cunhado, é você conversando com uma amiga. O tema, ele se propaga de um para um. E quando, por exemplo, as pessoas falam, mas para quem que você leva, né, o seu projeto? Eu levo para quem quiser me ouvir. Isso. Porque hoje é um tema na mesa da minha casa. E eu falo, quando eu vou fazer uma palestra, vamos supor, eu tenho 100 pessoas numa palestra. Se cada pessoa que sair de lá contar para mais uma, nós já somos 200. Para mais uma, 300. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Realmente continuar e ir falando, e falando, e falando. E que o tema, eu sou muito clara em falar isso também. Quando você vai estudar para uma prova, você não estuda? Você não repete o estudo? Você não fala de novo? E estuda de novo? Você conversar sobre e reforçar sobre o abuso e a conscientização, é isso. É eu falar hoje, daqui a pouco eu venho e falo de novo. A criança, ela vai saber. A criança, ela vive daquele aprendizado. E não somente, além de falar, também vê os sinais. Sim. Porque, às vezes, os pais ou as pessoas próximas não reparam. E quando existe,
né, um abuso ou algo diferente, até nas crianças, até com as crianças que ficam em orfanatos, cuidadoras, enfim, escolas também, elas começam a ter um comportamento, então também ter um olhar criterioso. Exato, e conversar. Isso. Além da explicação, como você falou, exatamente. Porque é o seguinte, a partir do momento em que você conversa, que você faz essa antecipação, né, que você se antecipa, você tem essa conversa, esse diálogo aberto. Abertura. Você dá abertura para, se possivelmente Deus o livre acontece com aquela criança, ela sente, nossa, aquela tia lá conversou comigo sobre isso, então acho que eu vou falar. Por mais que o abusador vai ameaçar. Então, assim, uma criança informada, ela não é abusada. Uma criança conscientizada, né? Ela não é. Então, a partir do momento em que ela não sabe, porque ela não sabe que aquilo é errado. Ela não entende, ela nunca viveu aquilo, ela não sabe que aquilo é errado. E aí ela vive sob ameaças, sob, se você contar pra sua mãe, eu mato ela. Se você contar pra sua tia, eu vou acabar com você. Então, o que ela vai fazer? Se calar. E aí é por isso também a conscientização, e a gente não fala só sobre para as crianças, a gente fala sobre para os adultos, de como observar sinais, no que prestar atenção, como acolher. Se você hoje recebe uma denúncia de uma criança, você sabe conversar com ela sobre o tema? Ou você vai se assustar? Porque a nossa reação é ficar indignado. Só que a nossa primeira reação, ao invés de ficar indignado, é acolher. Porque se aquela criança com certeza abriu a boca dela, primeiro é porque ela confia em você, e segundo é porque ela está em estado total de sofrimento. Então o que você precisa acolher, acreditar. A sua história é a prova que você soube, por conta de tudo que você passou, que era preciso ressignificar, né? Aqui está um aroma que representa isso que eu passei, maravilhoso. Que eu passei, e hoje eu trouxe ele por conta do tema. E nesse quadro a gente pergunta para a convidada, porque eu quero ouvir também isso, se você fosse criar um aroma, a sua fragrância, qual seria a sua formação nesse aroma e por quê? Eu acho que eu faria um aroma e o tema dele seria resiliência. E aí eu não sei se ele entraria nesse amadeirado que é mais firme, mais eu não sei se isso tem alguma ligação. Gostoso. Mais firme, mais... É sofisticado. Eu não sei. Traz... Sim. Mais essa firmeza, essa potência, não sei se seria isso. Do floral ou cítrico, como seria? Eu seria mais pro cítrico. Cítrico. Eu não sei. O resiliente. Isso. Tá. E colocaria uma nota de saída, porque eu acho que eu gosto de ser lembrada na saída. Transmitir assim, ó, ela passou por aqui, ela esteve aqui. Ficou marcante. E ficou marcante, é isso. É isso, eu amei. Consegui acompanhar esse aroma? Consegui. Então vamos Tá anotado. E assim, nesse momento, é claro que eu quero te presentear, né? Eu já tô grata pela sua presença, por tudo que você compartilhou com a gente, embora de uma forma resumida, rápida, mas eu acredito que a gente vai conseguir transmitir para as pessoas aquilo que você carrega e aquilo que você precisa falar. Sim. Que aqui seja uma oportunidade, mais uma oportunidade, você tem muitas oportunidades, mas que você possa falar, né? Sempre ter essa voz, tanto com as pessoas próximas, mas na política, na internet, né? E que você cada vez mais seja usada poderosamente por Deus, aonde você colocar seus pés, que você mude pela sua presença, porque quando eu te vi, eu te falei isso nos bastidores, quando eu te vi na conferência, Deus me ministrou. Só de eu te ver, porque passou a sua história, então você transmite essa força que todo mundo fala, que a gente sabe que é amor também, e eu me identifico. Então, assim, que bom que eu tô do seu lado, que bom que você tá fazendo isso, não só para uma massa, mas
para muitas pessoas, para muitas mulheres, para o mundo, e que você realmente avance cada Amém. vez mais. Muito obrigada. E aí tenho certeza de que dentro do que você falou aí, eu digo que onde eu colocar o pé, eu tenho certeza que Deus vai colocar o chão. Isso mesmo, eu acredito e eu falo amém, 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 amém. Deixa eu entregar o presente para você. Você já conhece? Olha, eu já conheço e vou dizer que é muito maravilhoso, viu, gente? A gente... Pena que do outro lado vocês não sentem cheiros e aromas, mas eu posso te dizer que ele já aroma. já tá aqui. Já tá, Um ressignificar. home spray e o pergaminho com a mensagem, né, da Pega. palavra. Ai, que delícia! Então, Carol, nesse momento, para a gente encerrar, qual a mensagem que você quer entregar para muitas pessoas que estão passando por esse processo de ressignificação, que precisam ter resiliência e com certeza vai ser um bálsamo na vida delas, né, para a gente poder entregar hoje? A mensagem que eu quero deixar para você, seguindo esse tema de ressignificar, é exatamente a seguinte. Ninguém disse que é fácil, ou que seria fácil, ou que vai ser fácil. Mas é muito significativo para você mesmo. Saiba que tem sempre alguém do seu lado, por você, com amor, que também quer te ver bem. E pode ter certeza que aquela pessoa que partiu, seja ela quem for, seu filho, a sua mãe, o seu pai, alguém que você ame muito, até mesmo um amigo, seu cachorro, aquilo, não gostariam de te ver dessa forma. Então procure as suas forças, procure a sua ajuda, procure os caminhos que você tiver próximo a você para que você consiga realmente fazer isso da melhor forma e seguir a sua vida de uma forma plena, para que isso se torne leve. A distância do corpo físico, ela já traz um peso, e se você não procurar levar isso de uma forma mais amena e mais tranquilo, pode ter certeza que vai piorar muito a sua vida. Então vale a pena viver, vale a pena ressignificar, e eu acho que é sobre isso. É isso mesmo. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada, Carol.